Nós temos tratado de maneira mais ampla a respeito da necessidade de sermos mais do que membros. E veja, é importante sermos membros da igreja local. Faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa identificação como povo de Deus. A minha ideia, e eu confesso que é provocativa, é que nós pensemos a respeito do chamado que o Senhor Jesus tem para nós. E esse sim, vai além da membresia de uma igreja. É por isso, irmãos, que já há alguns meses nós temos chamado a atenção de vocês para o fato de que nós precisamos ser mais do que membros, discípulos, porque é para o discipulado que o Senhor nos chamou. A nossa missão, sendo discípulos, nos identificando com o nosso mestre, é fazermos outros discípulos. Ser membro de uma igreja local é importante, mas não é tudo. E nós precisamos buscar viver uma vida de discipulado. E nós tratamos de vários aspectos já a respeito da vida do discípulo, da nossa relação com o nosso mestre. E nas nossas últimas duas exposições, falamos a respeito do nosso dilema, por que não dizer do nosso dilema paradoxal, de vivermos a tensão de andarmos, estarmos, nos movermos entre dois mundos. No nosso primeiro encontro, eu busquei fazer aqui uma apresentação, uma introdução a respeito de como nós lidaríamos com essa questão de vivermos entre dois mundos, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que nós somos cidadãos de dois lugares distintos. Somos cidadãos do mundo, mas não podemos nos esquecer que somos também cidadãos do céu. No nosso segundo encontro, falamos a respeito da necessidade de crermos para obedecer. E falamos a respeito daquela situação extremamente complexa que viveu José estando no Egito. E hoje eu quero encerrar esta minissérie de 3 sermões, e eu preciso confessar para os irmãos, tudo isso foi planejado para ser um sermão só, mas tendo misericórdia dos irmãos, eu acabei dividindo em 3 momentos diferentes, e hoje eu quero fechar essa nossa linha de raciocínio com o terceiro ponto. Entre dois mundos, nós vivemos entre dois mundos, entre outras coisas, entre a religiosidade, que é boa, e entre a regeneração, que é o principal. E quando nós paramos para pensar a respeito desta realidade de dois mundos, entre religiosidade e regeneração, nós conseguimos olhar aqui no diálogo de Nicodemos com Jesus, justamente esse contraste, que, na minha opinião, está muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. Pense comigo, o Brasil é, de fato, uma terra abençoada, irmãos. O Brasil é abençoado demais por Deus, o nosso clima é abençoado. Meus irmãos, a nossa terra é abençoada. Nós somos, de fato, privilegiados por não sermos objeto de grandes catástrofes naturais. Elas acontecem às vezes, algumas até provocadas, mas naturalmente nós não temos sido objeto de grandes cataclismas naturais. E o Brasil é também um país majoritariamente cristão. É verdade, uma maioria católica ainda, romana, mas um país cristão. E nesse contexto, a igreja evangélica tem crescido vertiginosamente nos últimos anos. Alguns dados estatísticos apontam para a superação do catolicismo em poucos anos. Porque a igreja evangélica, o movimento evangélico parece crescer. Muitas pessoas se auto-intitulam cristãs. Muitas destas pessoas se dizem evangélicas. A impressão que eu tenho é que ser evangélico parece que está meio que na moda. Porque existem grandes celebridades das mídias sociais que se auto-intitulam cristãos evangélicos. A gente vê isso também nas grandes emissoras de TV, atores, atrizes,
personagens importantes. Nós vemos também como parece ter virado moda dizer que é cristão. E esse movimento parece ganhar cada vez mais adeptos. Existe um movimento crescente de cristãos que se identificam, pelo menos é o que dizem, se identificam com a fé cristã, mas não se identificam com a igreja. Os desigrejados têm crescido nos últimos anos. Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, mas não praticantes. Irmãos, a frase é controversa em si mesma. Cristãos, evangélicos, não praticantes. Veja como a religiosidade faz parte da nossa cultura, como o cristianismo está enraizado nas nossas bases e como ele tem sido, ao longo do tempo, reinterpretado à luz da cultura, dos costumes, e não da palavra de Deus, a ponto de muitos cristãos dizerem que são cristãos não praticantes. E qual é a consequência disso? Qual é o resultado do crescimento de pessoas que se identificam com a fé cristã, que se autodenominam membros de uma fé, pertencentes a uma fé, mas que não experimentam isso na vida cotidiana? É uma sociedade extremamente religiosa, mas que não produz efeitos práticos para a glória de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para o estado da nossa sociedade, nós não conseguimos evidenciar, pelo menos não na mesma proporção, a relação que existe entre o número de cristãos que aumenta e o fato de não conseguirmos ainda, com tanta representatividade, sermos aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte: luz do mundo e sal da terra. Perceba como parece haver aqui um hiato entre o crescimento do cristianismo, mas também o crescimento da corrupção, o crescimento de uma visão de mundo que foi misturada com o mundanismo, o paganismo. Talvez, meus irmãos, esse pequeno relato que nós acabamos de ler nos ajude a compreender um pouco a respeito da difícil relação entre a religiosidade e a regeneração, sob pena de nos tornarmos, ao longo do tempo, membros de uma igreja local, sem, contudo, sermos discípulos de Jesus. Isso é importante para nós. Nós precisamos parar e pensar um pouco a respeito dessa dura realidade. O texto nos apresenta um homem religioso. Nicodemos é apresentado como um fariseu. Fariseu era alguém identificado por sua fé, acima de qualquer outra aptidão, característica. O fariseu era alguém identificado na sociedade por sua fé, por sua prática religiosa. E num dado momento, este homem fariseu, importante entre os judeus, procura Jesus para conhecer um pouco melhor o Senhor. Jesus estava percorrendo aquela região e muito se falava a respeito de Jesus. Nicodemos então deseja conversar com o Senhor, porque ele percebe que Jesus era de fato alguém enviado por Deus. Na própria fala, pela maneira com que ele se dirige a Jesus, isso fica muito claro. Nicodemos parece apresentar, nutrir no coração, uma relação de admiração em relação ao Senhor. E veja como ele diz: Rabi, que significa mestre. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Embora o sabemos aqui seja no plural, ele está falando da sua própria convicção, como alguém que reconhece que Jesus era diferente, alguém que foi enviado por Deus. E ele explica:
a razão de sua admiração. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Irmãos, nós vivemos uma sociedade cristianizada, onde muitas pessoas se declaram cristãs, mas não se envolvem com Cristo. Muitas pessoas se identificam com igrejas locais, mas não se relacionam com o Senhor da igreja. Nós vivemos um contexto onde se nutre, muita admiração para com a igreja cristã. Mas veja, irmãos, a religiosidade fria e morta, ela não produz um verdadeiro discípulo. Ela nutre apenas admiração pelo Mestre. Nicodemos, em primeiro lugar, se revela como alguém que admirava o Senhor Jesus. Isso aqui é sintomático, é esclarecedor, porque nós também vivemos num contexto onde as pessoas, elas admiram Jesus, pelos discursos de Jesus, admiram a igreja cristã, pelo testemunho da igreja cristã. No entanto, parece não haver conhecimento de fato, desejo de envolvimento mais profundo, que vá além da admiração. Quando nós pensamos na realidade do nosso próprio tempo, nós poderíamos fazer aqui uma analogia com as redes sociais. Veja, as redes sociais são movidas por tendências. E quando nós gostamos de determinado influenciador, o que nós fazemos é curtir, seguir. Ainda que não haja uma identificação mais profunda, nos tornamos seguidores. Nós somos elencados nas estatísticas do seu perfil na rede social, mas como meros seguidores, que admiram determinadas atitudes, que gostam de determinados discursos, sem contudo ter um envolvimento mais profundo. Quem de nós conhece a pessoa mais famosa do nosso Instagram? Nós fazemos parte, nas redes sociais, de um grande movimento, uma grande massa de admiradores. E veja, nesse contexto, não há problema algum em admirarmos pessoas admiráveis. O problema é quando a nossa relação com Jesus é resumida ou definida por mera admiração. No texto que lemos na nossa liturgia, o presbítero William leu o encontro de Jesus com o jovem rico. O jovem rico, ele admirava a fé, ele admirava todo aquele ordenamento jurídico da fé judaica, a ponto de cumprir determinados aspectos da lei. Mas quando Jesus tocou na ferida do seu coração, na exclusividade da adoração, o texto diz que ele foi embora para casa triste, porque o que foi pedido para ele era um preço que ele não estava disposto a pagar. Ele era um admirador de Jesus, um admirador da fé, mas não estava profundamente comprometido com essa fé. E quando nós olhamos para Nicodemos, nós percebemos alguém que, apesar de ser religioso, não havia passado pela regeneração. Irmãos, nós precisamos pensar a respeito disso. E veja, se até agora a minha fala sobre religiosidade parece ter um tom pejorativo, algo que nos induz a aquilo que não é tão bom assim, eu não estou dizendo que o problema é a religiosidade. Eu estou dizendo que o problema é quando nós nos escondemos atrás da religiosidade. A religiosidade é o veículo, é o meio pelo qual nós experimentamos a nossa fé. Não é ou não pode ser um fim em si mesma.
Porque nós corremos o risco de sermos como Nicodemos, religiosos, mas ainda assim não experimentarmos aquilo que só Jesus pode dar, promover, gerar no nosso coração, que é a regeneração. De maneira que eu posso até ser uma pessoa religiosa, sem contudo ser um discípulo real de Jesus. E é esse o problema. É esse o problema da igreja dos nossos dias, irmãos. Quantos escândalos! Nós precisamos orar mais. Nós precisamos colocar mais os nossos joelhos no chão. A igreja de Jesus tem sido exposta de maneira vergonhosa nas redes sociais. A gente ri, mas deveria chorar. Quem viu a última aí do pastor investigador? Irmãos, a gente ri. Eu ri também. Vai saindo uma imagem atrás da outra. Eu falei, sangue de Jesus, não pode piorar. E piora. Mas o nosso sentimento deveria ser choro por essa situação. Pessoas que se identificam superficialmente com a fé e com um testemunho deplorável, expõem a igreja de Jesus ao vexame nacional, irmãos. Nacional. Ou você acha que quando fala que um pastor evangélico vestiu aquela roupa e estava fazendo aquilo que ele diz que ele estava fazendo, num contexto mais amplo, nós não estamos inseridos nesse contexto de humilhação? Infelizmente, irmãos, nós estamos inseridos num contexto onde pessoas nutrem simpatia para com o cristianismo, mas não experimentaram a verdadeira regeneração. Quando nós olhamos a sequência do texto, Jesus responde à admiração de Nicodemos, falando sobre regeneração. Nicodemos joga uma terrinha em Jesus. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, por aquilo que o Senhor faz. Jesus responde, em verso 3, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, pense comigo, a resposta de Jesus parece não fazer sentido, e para Nicodemos realmente não faz, porque Nicodemos está admirando aquilo que Jesus fazia, e Jesus rebate a religiosidade superficial, a admiração de Nicodemos para com ele, falando sobre regeneração, mudança do coração. Jesus diz, é verdade o que eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Uma segunda lição importante, a respeito desta nossa caminhada entre dois mundos. Jesus não está atrás de seguidores, simplesmente. Jesus procura verdadeiros discípulos, é mais do que mera admiração. Jesus está buscando verdadeiros discípulos e não simplesmente admiradores, seguidores. Nicodemos diz, Senhor, que obras o Senhor faz? E Jesus responde, é preciso nascer de novo. Jesus toca na ferida, tal como fez com o jovem rico, porque antes de fazer em nome de Deus, é necessário ser em Deus. O nosso relacionamento com o Senhor precede o nosso trabalho para o Senhor. Deus então toca na ferida de Nicodemos, deixando muito claro, irmãos, que nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, o Senhor Jesus procura verdadeiros discípulos e não simplesmente admiradores. Sabe por quê? O discípulo, ele é fiel ao seu mestre. O admirador,
ele consome aquilo que ele admira, não necessariamente o seu ídolo. Quer um exemplo disso? Quantas vezes você se decepcionou com o seu youtuber favorito? Por uma declaração que ele fez? Por uma postura que ele teve? Quantas vezes o seu influenciador fitness, está na moda, né, ser fitness? Não para mim, mas está na moda, ser fitness. Você deixou de seguir o seu influenciador porque determinada postura dele foi inadequada para você. Admiradores fazem assim. Quando deixam de admirar, simplesmente se afastam. Discípulos não. Discípulos se submetem. Discípulos estão comprometidos. Discípulos são aqueles que estão dispostos a viver por uma causa e, se necessário, morrer por ela. A história dos mártires está cheia de relatos de pessoas que não simplesmente admiravam o testemunho de Jesus, mas de pessoas que amavam o Senhor Jesus com todas as suas forças e estavam dispostas, por causa desse amor, a resistir às perseguições. E muitas dessas pessoas entregaram a sua própria vida. Nicodemos não entende nada sobre regeneração, embora fosse um doutor sobre religião, especialista no Talmud, alguém que sabia de cor passagens inteiras do Antigo Testamento, mas que agora parece não entender absolutamente nada a respeito daquilo que Jesus está dizendo a eles. Jesus diz, expondo a ignorância do doutor da lei, verso 10, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Vocês não creem, verso 12, quando falo sobre coisas terrenas, como crerão quando falar sobre coisas espirituais? Simpatizantes nutrem um relacionamento superficial e vivem de ventos de doutrina por admiração. Irmãos, o cristianismo, sobretudo no Brasil, tem se tornado um cristianismo de entretenimento. As pessoas são atraídas para as denominações enquanto são nutridas de entretenimento. E quando o que firma a pessoa numa igreja local é mero entretenimento, a palavra é deixada de lado. Porque novidades são necessárias. Nutre-se aquele desejo por algo constantemente novo, revolucionário, extraordinário. E a beleza da palavra de Deus, sendo pregada ordinariamente, vai sendo afastada. E aí, como um consumidor de entretenimento, que é capaz de julgar o entretenimento, as pessoas se sentem na condição de mudar de um lugar para o outro, na medida que as suas necessidades pessoais vão mudando. Por fim, seguir a Jesus é coisa para discípulo e não para simpatizante. Meus irmãos, nós somos chamados, como igreja de Jesus, a sermos discípulos, a caminharmos com o Senhor, quer vivamos dias tranquilos, estáveis, ou vivamos dias difíceis. O nosso chamado não é simplesmente para sermos religiosos de finais de semana, mas para vivermos uma experiência profunda com o Senhor todos os dias da semana. De estarmos na presença do nosso Senhor todos os dias, onde quer que nós estejamos. Porque sabe, irmãos, religiosos se vangloriam da sua religião. Discípulos vivem
para a glória do seu Senhor. O nosso chamado para vivermos entre a religiosidade e a regeneração é não nos esquecer da ordem lógica e cronológica do significado dessas duas palavras. Primeiro, regeneração, porque regeneração molda a nossa religião. Quando nascemos de novo, de verdade, e nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus, nós percebemos que a religião é, na verdade, um meio pelo qual nós exercemos, vivemos o nosso chamado. A minha expectativa, irmãos, o meu desejo e a minha oração é que o Senhor nos permita sermos vitoriosos enquanto vivemos esta tensão de termos que lidar com esses dois mundos, que em muitas circunstâncias são opostos entre si. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos que nós precisamos ser mais do que membros, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Que o Senhor nos ajude a entender que a religiosidade, ela é um veículo, não um fim em si mesmo. Que o Senhor nos ajude a termos um encontro pessoal com Ele e entendermos o nosso chamado, para que não sejamos meros espectadores, para que não sejamos simples simpatizantes, mas verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero orar porque essa caminhada, ela é mais complexa do que o discurso pode representar. Nem sempre é tão simples perceber quando a religiosidade se torna um entrave para nós. Nem sempre é tão simples perceber quando deixamos de viver como discípulos e vivemos apenas como meros religiosos. Mas a palavra de Deus nos convida a pensarmos um pouco a respeito deste relacionamento, que é muito mais profundo do que um contato superficial. Jesus, meus irmãos, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está procurando simpatizantes que o agradem eventualmente. Jesus está nos convidando para uma transformação completa da nossa vida, que muda a nossa perspectiva a respeito de como nós vivemos, e não simplesmente uma relação de religiosidade fria e vazia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos discípulos verdadeiros de Jesus, que amam o Senhor, que buscam viver para a glória do Senhor. Deus querido Pai, nesse momento, Deus, coloco diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, a Tua igreja aqui reunida, pedindo a Deus que, à luz de tudo que nós temos ouvido a respeito de discipulado, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor se revele a nós, o Senhor, ó Deus, nos constranja por Sua palavra, na ação do Espírito Santo, a nos rendermos aos Teus pés. Ó Deus, que o nosso relacionamento contigo seja mais do que mera religiosidade vazia e fria. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor quebre do nosso coração barreiras que nos impedem, ó Deus, de Te servir integralmente. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a nossa vida, pedindo a Deus que o Senhor nos reconstrua, que o Senhor, ó Deus, mude o nosso coração, ó Deus, quando necessário, a fim de que Te sirvamos, ó Deus, com inteireza de coração. Cuida, Deus, da Tua igreja. Permita, Deus, que o nosso compromisso seja mais do que
institucional. Permita, Deus, que o nosso compromisso seja com o Senhor da igreja. E que assim, ó Deus, por amor, sirvamos ao Senhor, servindo a igreja. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.